Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Thaline, de Ciências. Então, hoje, a gente vai dar início ao nosso quarto trimestre, né? Quarto e último trimestre. E o nosso assunto inicial é calor e energia. Hoje, inicialmente, a gente já trabalha aquele livro que vocês receberam agora por último, que é do volume 4, o nosso último livro, então. Bom, começando a falar de calor e energia, vocês têm aí nessa imagem do fundo uma máquina, né, que foi criada por um escocês chamado James Watt, tá, pessoal? E essa ela representa um marco bem grande na Revolução Industrial, porque ela conseguiu converter o calor em movimento. E a partir disso aí nós tivemos grandes avanços, principalmente nas fábricas, né? Com a inserção de grandes máquinas que convertiam o calor, que através do calor faziam seus movimentos. Então, pessoal, a gente entra agora numa fala que a gente vai falar muito sobre os combustíveis e a obtenção da energia térmica. Como é que isso acontecia, né? Desde muito antigamente, né? A humanidade é preocupada em como obter energia, né? Em como obter o calor. O sol, que é o que nos aquece, é a nossa principal fonte de energia e de luz também, né? E podemos dizer que foi, além da principal, a primeira fonte de energia e de luz que a gente tem. Depois disso, aí começaram-se a se usar outras fontes de energia, como, por exemplo, a queima de alguns materiais que serviam, né, para transmitir energia térmica a partir do fogo. E esses materiais que são queimados, eles são chamados de combustíveis. E existem vários tipos de combustíveis hoje em dia, como fonte de energia, tá? Mas nem sempre eles são para gerar calor, tá? A energia térmica ela é uma modalidade empregada hoje, nos dias atuais, para uma porção de coisas que a gente faz. Se a gente parar para pensar, lá aqui nas nossas casas, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, nas lojas, nos automóveis, alguma modalidade de energia que é usada em praticamente qualquer coisa que pensamos. Em tudo que a gente for pensar, se usa energia. Claro que para obter movimento, aquecimento, luz, precisa de uma fonte de energia. Essas fontes elas variam muito e elas vêm de algum combustível, tá? E no que se refere à obtenção de energia térmica, boa parte dos combustíveis elas têm origem em processos naturais, com a decomposição dos organismos. Esse tipo de energia que vem lá de um processo natural, ela é chamada de combustível, esse tipo de combustível que vem ele é chamado então de combustível fóssil. E temos vários exemplos, como o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, e da onde vem a gasolina, a parafina, entre outros combustíveis. Só que assim, o uso excessivo, exacerbado de grande quantidade de combustíveis, como o carvão e os derivados do petróleo, eles podem causar uma série de danos ao planeta, né? Em virtude da poluição e dos problemas que eles podem ocasionar, então. Então, nessa imagem que tá aí no vídeo de vocês, e vocês também têm no livro, depois eu vou passar a página, vocês têm uma imagem que de um lado, ao lado esquerdo ali, nós temos os combustíveis renováveis, e ao lado direito da nossa imagem, nós temos os não renováveis. Mas o que é isso, professora? Os não renováveis, eles são aqueles que eles levam muito tempo para se formar, tá? E que existe lá a formação do nosso planeta há milhões de anos, como é o caso do carvão mineral, do petróleo, do gás natural. Eles não são renováveis. Quando acabar, acabou, não se renova. E aqui na esquerda do meu vídeo, eu tenho alguns exemplos de combustíveis que eles são renováveis, tá? Que eles podem ser utilizados sem esgotar a fonte, como tem a madeira, o biogás,
a biomassa, que aparece ali nesses morrinhos verdes. O que é a biomassa? Ela é uma matéria de origem vegetal, o bagaço da cana-de-açúcar, o etanol, a madeira, a palha do arroz. São coisas que são transformadas em calor ou em movimento, tá? São materiais que são transformados em calor ou em movimento. O petróleo é uma das principais fontes de energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas ele não é renovável e ele é muito poluente. Então, agora vocês vão ver uma imagem aí, onde nós temos o petróleo, a importância dele, onde em diversas fontes ele é usado, que às vezes no nosso dia a dia a gente nem imagina, mas está usando ele. Só que além dele ser muito usado em diferentes demandas, ele também é bastante poluente, tá? Por isso, então, que diversos países hoje têm investido em fonte de energia alternativa, como a energia solar e a eólica. Mas ainda falando, pessoal, sobre o petróleo, né? Ele é uma mistura de substâncias como carbono, hidrogênio, e ele tem um aspecto mais oleoso, parece um óleo, tem coloração variável. É o resultado de anos de transformação de restos vegetais e de animais depositados no meio ambiente, principalmente no fundo dos oceanos e dos lagos. Ele é usado como fonte de energia por ser inflamável e, além de ser inflamável, gente, também ele tem uma certa facilidade de ser transformado em energia, de transformar a energia química em calor. Atualmente, a extração do petróleo, o seu refinamento, permite a obtenção de diversos produtos, como a gasolina para carro, a querosene para aviões, o óleo diesel, alguns solventes, parafina, graxa, óleo, lubrificante, matéria-prima para asfalto, para produção de plástico, o gás de cozinha, tá? Entre inúmeras outras coisas, como vocês podem ver na imagem ali acima, tá? É possível obter uma variedade de produtos aquecendo o petróleo, tá? Quando ele é extraído, aquecendo ele em temperaturas entre 300 e 400 graus Celsius. A gente já viu sobre temperatura, vocês já têm a noção de que essa temperatura é super alta, então o petróleo aquecido nessas temperaturas, o vapor que sai dele, desse aquecimento, esse vapor é resfriado, e cada componente do petróleo tem uma determinada temperatura de ebulição, que é a transformação do líquido em gasoso. Cada um se vaporiza e depois se condensa em uma determinada temperatura. E desse jeito a gente obtém diferentes produtos do petróleo, como o prof já falou, a gasolina, a querosene, a parafina, tá? Muitas das maiores reservas do petróleo ficam no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, no Catar, no Kuwait. A Venezuela tem as maiores reservas da América Latina e além desses países temos Canadá, Rússia, Estados Unidos, que também têm grandes reservas. Nem sempre esses países são os maiores produtores de petróleo, porque a produção de cada um varia de ano a ano, de acordo com a economia do país. Por ser um importante insumo para a produção industrial, muitas disputas ao redor do mundo giram em torno do petróleo. Isso é bem importante a gente saber. É um dos motivos pelos quais muitos dos países do Oriente Médio estão envolvidos geralmente em conflitos militares. Depois do petróleo, como fonte de energia, a gente vai falar do gás natural, que ele é muitas vezes encontrado num conjunto de petróleo. É um combustível fóssil presente geralmente em rochas porosas lá no nosso subsolo. Ele é um gás composto de hidrocarboneto, o qual é o principal componente, um dos principais componentes é o metano. Devido às características e essas propriedades todos complexos, ele consegue se dissipar, se expandir com muita facilidade na atmosfera. Assim, ele não apresenta grande risco de causar explosão ou asfixia em pessoas ou animais
em ambientes abertos, tá? Porém, quando ele é colocado em ambiente fechado, ele pode resultar em explosão se for exposto a uma faísca. Ele é incolor, não tem cheiro e misturado a outras substâncias à base de enxofre pode ser notado. Isso faz com que a gente possa perceber pelo olfato qualquer vazamento de gás natural. É o mesmo cheiro característico de um gás de cozinha. Diferente dos derivados do petróleo e mineral, a queima incompleta desse gás produz uma quantidade bem pequena de tóxicos e de poluentes para o nosso meio ambiente. E esse é um dos motivos que ele é usado como combustível nas usinas termoelétricas em substituição ao carvão, fazendo com que a gente tenha eletricidade de maneira mais limpa e sem tanta poluição. E por último, então, a gente vai falar do carvão mineral, que é o soterramento de florestas, produz um combustível fóssil, que também apresenta muitas utilidades, como gerar energia elétrica nas usinas termoelétricas e auxiliar na produção de aço nas siderúrgicas. E esse combustível é o nosso carvão mineral, como vocês podem ver na imagem. Nem todo carvão mineral é encontrado nas jazidas no mundo, nem todos eles que são encontrados apresentam a mesma qualidade. Os fornos das indústrias siderúrgicas, por exemplo, precisam de um carvão com alto poder calorífico, ou seja, um carvão capaz de gerar muito calor. Esse é um dos motivos por qual o carvão vegetal, que é originado da queima da madeira, só é utilizado para alimentar fornos de menor potência, como a churrasqueira das nossas casas, por exemplo. Tá? A Rússia, o Cazaquistão possuem uma boa parte das reservas mundiais de carvão mineral. Isso, os maiores produtores mundiais desse minério são a China, os Estados Unidos e a Índia. Tá? Países do hemisfério sul têm uma grande carência nesse recurso mineral. Aqui no nosso país, por exemplo, além da gente ter pouca reserva de carvão, ele apresenta um alto grau de impureza e dessa forma ele tem pouca capacidade de gerar energia térmica, tá? Nas maiores reservas que estão no Rio Grande do Sul, que detém a maior produção, em Santa Catarina também, possuem únicas jazidas nacionais com carvão utilizado na siderúrgica, tá, pessoal? Pessoal, então, isso que a prof falou para vocês podem reler aí no livro didático de vocês, páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá, pessoal? Então, vamos rever o conteúdo, vamos aprofundar ele. Ele tá nessas páginas do livro didático. Na página 11, nós podemos tem uma questão ali, podemos resolver ela, tá? E olhem até a página 12 do livro didático nessa aula. Concluído até a página 12, né, estudado até a página 12 do livro didático, vocês irão lá para o livro de atividades de vocês e vão fazer as páginas 6, 7, 8 e 9 e 10, da página 6 a 10 do livro didático. Deixa a prof corrigir a informação, é da página 6 a 10, mas do livro de atividades, tá? Façam da página 6 a 10, então, do livro de atividades, da questão número 1 até a questão número 15. Que na próxima aula a gente entra com a correção dessas atividades e vai complementando as explicações para vocês entenderem melhor esse processo da produção de energia e dos combustíveis fósseis que nós temos no nosso. Um beijo, pessoal!